Eles tentam construir uma tese que é o seguinte: o governo gastou muito e, por isso, a economia entrou em recessão. O governo pedalou muito e a economia entrou em recessão. É justamente o contrário. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A desaceleração econômica é que trouxe o problema fiscal também aí. Porque, no caso, eu volto a repetir, professor Beluso, foi uma frustração de 180 bi. No caso, também repetindo, não houve aumento de despesa, a gente tem que repetir isso aqui muito, não houve gastança, muito pelo contrário. O professor Beluso e eu, a gente advogava a tese, no caso aqui, que o governo tinha que ter feito mais investimento, mais gasto. O absurdo de tudo isso, presidente Lewandowski, é que nós estamos afastando uma presidente, tentando afastar uma presidente, por irresponsabilidade fiscal no ano do maior ajuste fiscal. Ontem nós escutamos algumas testemunhas, no caso o informante, doutor Júlio Marcelo, dizendo o seguinte: o governo tinha que ter colocado a meta certa no começo do ano. O governo devia ter colocado que ia ter um déficit. Eu disse: como? Não teve ninguém, professor Beluso, poucas pessoas puderam prever o que ia acontecer na economia. Eu quero, inclusive, trazer aqui o boletim Focus sobre crescimento econômico em 2015. No começo do ano, o mercado achava que ia ter um crescimento de 0,76. Em março, começaram a achar que ia ter uma recessão de 0,62. Em agosto, de 1,50. Foram mudando a avaliação sobre o cenário de 2015. Então, sinceramente, me incomoda muito essa discussão toda. Eu acho que a gente está indo na lógica de um plano de austeridade de longo prazo, que vai colocar a economia brasileira em ciclos recessivos gigantescos. E aqui também há uma desmoralização do Instituto Metafiscal. Eu disse isso aqui ontem para os representantes do TCU. Porque o que está acontecendo a partir de tudo isso? Entrou o Michel Temer e o que é que ele fez? Jogou a meta lá para baixo. Déficit de 170 bi. Eu quero, inclusive, professor, ler aqui uma matéria. São várias matérias de jornais, mas no Valor Econômico, da jornalista Leandra Pérez, que diz o seguinte: a decisão dos ministros mirava dificultar novas manobras e exigir maior precisão dos governos na execução orçamentária, mas, na prática, produziu algo bem diferente, um sistema que incentiva metas frouxas, superdimensionadas, e por aí vai. Por fim, eu queria novamente que o senhor falasse, eu já fiz essa pergunta, mas quero que o senhor desenvolva mais, o que seria a tese do TCU sobre o terceiro bimestre de 2015? Significaria cortar 96% das despesas discricionárias, é parar tudo. Era isso que eles queriam. Estão acusando a presidente por isso. É fechar escola, universidade, posto de saúde, INSS. Essa é a tese extravagante que está sendo formulada. 30 segundos. Essa é a tese extravagante que está sendo formulada pelo TCU. Eu chamo a atenção. Na verdade, isso não é um crime contra a presidenta Dilma só. É um crime contra o país. Nós vamos ter grandes ciclos de recessão se essa tese do TCU prevalecer.